A concepção de que estamos vivendo o fim dos tempos é uma narrativa recorrente nas mais diversas tradições religiosas, sendo explorada com especial intensidade no cristianismo apocalíptico contemporâneo. O conteúdo analisado expressa esse sentimento de urgência escatológica, amparado em leituras específicas das Escrituras, particularmente do livro do Apocalipse e dos Evangelhos sinóticos. A interpretação apresentada aponta para uma expectativa iminente da volta de Jesus Cristo, mas com nuances que merecem uma exploração filosófica, histórica, teológica e sociológica mais profunda, que examinará as bases desse pensamento, suas implicações existenciais, o papel das profecias na consciência moderna, as armadilhas da leitura literal, o impacto psicológico do discurso escatológico e as funções socioculturais que ele cumpre em diferentes contextos. O primeiro aspecto a considerar é a relação entre crença e credulidade. A distinção entre crer com base em evidências racionais e ser crédulo sem exame crítico é essencial para qualquer abordagem séria da fé. A fé, no sentido grego do termo pistis, implica uma confiança fundamentada, uma convicção que não se sustenta no vazio, mas em uma estrutura de significados construída historicamente, cognitivamente e espiritualmente. O crente, diferentemente do crédulo, não se submete passivamente à narrativa dominante, mas a questiona, a investiga e a aprofunda. Essa distinção tem implicações diretas no modo como as profecias escatológicas são compreendidas. A leitura literalista do Apocalipse, por exemplo, ignora os contextos históricos e linguísticos do texto, reduzindo uma literatura simbólica e codificada a um roteiro previsível de eventos concretos e mensuráveis. Na exegese bíblica séria, reconhece-se que o livro do Apocalipse foi escrito em um momento de perseguição intensa aos cristãos do primeiro século, sobretudo durante o Império de Domiciano. É um texto que utiliza uma linguagem apocalíptica rica em metáforas, numerologia e imagens simbólicas, não para prever acontecimentos específicos no futuro distante, mas para oferecer esperança e resistência ao povo oprimido no presente. A figura do anticristo, por exemplo, longe de se referir a um único indivíduo político ou religioso do futuro, expressa uma força sistêmica de oposição ao bem, à verdade e à justiça, uma realidade que se manifesta em diversos momentos da história, de formas variadas. Portanto, reduzir essa imagem a uma figura contemporânea específica constitui um erro hermenêutico, motivado mais pelo sensacionalismo do que pela fidelidade ao texto. Outro ponto central é a associação automática entre guerras, catástrofes naturais e a iminência do fim. Tal interpretação é criticada no próprio conteúdo analisado, apontando que guerras e fomes são realidades presentes na história humana desde seus primórdios. A tentativa de identificar sinais do fim em eventos catastróficos atuais ignora o caráter contínuo da dor humana. Ao invés de representar indicadores definitivos do fim, tais acontecimentos devem ser compreendidos como partes inerentes da experiência humana em um mundo marcado pela finitude, pelo conflito e pela imperfeição estrutural. O uso da metáfora das dores de parto por parte de Jesus, conforme registrado nos Evangelhos, aponta mais para um processo de maturação histórica da humanidade do que para uma cronologia fatalista. Nesse ponto, cabe aprofundar a questão filosófica da temporalidade escatológica. Desde Santo Agostinho, o cristianismo debate se o reino de Deus é uma realidade futura ou já presente. A interpretação agostiniana vê o reino como já inaugurado com a vinda de Cristo, mas ainda não consumado. Tal visão evita o perigo do milenarismo, que projeta uma expectativa concreta e datável da intervenção divina. Quando o discurso religioso se desloca do plano ético-espiritual para o cronológico, perde sua dimensão transformadora. O foco deixa de ser a construção de uma vida justa e se converte em uma espera passiva,
por um evento externo de redenção. Essa atitude, ao invés de promover responsabilidade moral, incentiva o escapismo, uma abdicação da ação concreta diante das injustiças e sofrimentos do mundo. O discurso escatológico também precisa ser compreendido à luz da psicologia profunda. Carl Gustav Jung reconheceu a importância dos arquétipos religiosos na constituição da psique humana. A figura do juízo final, do retorno de uma figura messiânica, da destruição do mundo atual e instauração de um novo ordem, são expressões simbólicas de processos interiores de transformação. A projeção dessas imagens no plano coletivo reflete um desejo inconsciente de renovação, de sentido, de ruptura com padrões existenciais estagnados. Quando esses símbolos são interpretados literalmente, perdem sua função integradora. Em vez de promoverem o autoconhecimento e a individuação, alimentam o medo, a ansiedade e a polarização ideológica. A função social da escatologia não pode ser ignorada. Sociedades em crise, marcadas por instabilidade política, econômica ou cultural, tendem a recorrer a narrativas escatológicas como forma de lidar com o caos. A crença de que o fim está próximo pode servir como mecanismo de enfrentamento diante da sensação de impotência. Porém, também pode ser instrumentalizada politicamente. Líderes religiosos ou carismáticos que exploram esse imaginário com fins de controle, manipulação ou alienação tornam-se agentes de uma patologia religiosa, conforme alertava o teólogo Paul Tillich. A religião, ao invés de ser força de libertação e verdade, torna-se instrumento de poder e alienação. Essa instrumentalização se evidencia no fenômeno da identificação de figuras públicas como o anticristo. Presidentes, papas, terroristas ou empresários são alçados a esse status, com base em critérios arbitrários e subjetivos. Tal prática revela uma tendência perigosa da mente religiosa fundamentalista, a necessidade de personificar o mal em um inimigo externo, ao invés de reconhecer sua presença potencial em cada ser humano. A demonização do outro impede o diálogo, alimenta a intolerância e promove uma visão maniqueísta da realidade, na qual o mundo se divide entre bons e maus, salvos e condenados. Essa lógica binária desumaniza o oponente e legitima atitudes violentas em nome de uma suposta pureza moral. Diante disso, é fundamental resgatar a dimensão ética do discurso escatológico. O juízo final, mais do que um tribunal cósmico, é um convite à reflexão sobre nossas ações presentes. O critério de julgamento descrito em Mateus, capítulo 25, por exemplo, não se baseia em ritos, doutrinas ou posições religiosas, mas na prática da compaixão. Dar de comer a quem tem fome, visitar os presos, acolher o estrangeiro. Trata-se de um chamado à concretude da ética, não à abstração da crença. A salvação, nesse sentido, não é um prêmio por adesão dogmática, mas uma consequência da abertura radical ao outro, da disposição de amar, servir e se sacrificar em favor da justiça. Nesse ponto, emerge a crítica à religiosidade superficial e performática. Muitos, segundo a narrativa bíblica, alegarão ter feito milagres em nome de Deus, mas serão rejeitados por ele. O que está em jogo não é o sucesso ministerial, mas a autenticidade do coração. A ética evangélica exige uma coerência entre discurso e prática, entre fé professada e vida vivida. A hipocrisia religiosa é condenada não por Deus ser severo, mas por ela trair a verdade. A religião verdadeira, segundo as Escrituras, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições e manter-se incontaminado do mundo. Não se trata de evitar o mundo, mas de não se corromper por suas lógicas de poder, ganância e indiferença. A construção do reino de Deus, então, não se dá por intervenção mágica, mas por ação transformadora dos sujeitos. Cada gesto de solidariedade, cada ato de justiça, cada palavra de reconciliação contribui para essa construção.
A volta de Jesus, nesse sentido, é mais do que um evento futuro. É uma realidade espiritual que se manifesta toda vez que a vontade de Deus se realiza na história. O tempo escatológico é o tempo presente, o kairos, o momento oportuno da decisão ética. A pergunta não é quando ele voltará, mas como estamos vivendo enquanto ele não volta. Esta mudança de foco transforma a escatologia em uma ética da responsabilidade, não em uma cronologia de medo. Dessa maneira, o discurso sobre o fim dos tempos, quando mal compreendido, pode se tornar um obstáculo à espiritualidade autêntica. Ao concentrar-se em sinais externos, datas e interpretações conspiratórias, desvia-se da urgência interior da conversão. O verdadeiro arrependimento não é movido pelo medo da condenação, mas pelo reconhecimento do valor da vida e da dignidade do outro. É um processo que exige coragem, autocrítica e disposição para mudar. A graça divina não anula a responsabilidade humana. Pelo contrário, ela a intensifica. Ser perdoado não é ser isento de consequências, mas ser convocado a viver de modo novo. A compreensão correta da escatologia cristã também tem implicações para a forma como lidamos com o sofrimento. O mundo não está em decadência porque se aproxima o fim, mas porque é intrinsecamente imperfeito. A dor, o mal e a injustiça não são sinais da proximidade do apocalipse, mas expressões da condição humana em um universo inacabado. A fé cristã não promete ausência de sofrimento, mas presença de sentido no sofrimento. A cruz de Cristo não elimina a dor, mas a transforma. A esperança cristã não é utopia alienante, mas confiança ativa na possibilidade de redenção através do amor. A continuidade da análise exige aprofundar a dimensão antropológica e sociológica da crença no fim dos tempos, particularmente no modo como essa ideia é internalizada por comunidades religiosas e reproduzida como elemento de identidade e coesão grupal. A escatologia, entendida não como descrição literal de eventos futuros, mas como linguagem simbólica de sentido último, ocupa um papel essencial na formação de cosmovisões. Quando grupos sociais, especialmente aqueles em contextos de vulnerabilidade econômica, política ou moral, adotam um discurso escatológico como eixo central de sua narrativa existencial, o que está em jogo não é apenas uma doutrina religiosa, mas uma resposta cultural à insegurança, ao medo e à angústia diante da incerteza do mundo. A ideia da volta iminente de Jesus Cristo serve como mecanismo de estruturação do tempo e da história. Ao contrário da percepção secular moderna, que tende a linearizar o tempo em termos de progresso técnico e econômico, a escatologia religiosa introduz uma concepção de tempo qualitativo, em que o presente é avaliado à luz de um fim transcendente. Essa concepção tem implicações práticas importantes. Em sociedades marcadas por desigualdade e violência, a crença em um juízo final vindouro funciona como promessa de justiça para os que são sistematicamente oprimidos. A teologia da libertação, por exemplo, reinterpretou essa expectativa escatológica como imperativo ético de transformação estrutural do mundo em favor dos marginalizados. No entanto, quando essa escatologia se desconecta de seu conteúdo ético e se converte em uma espera passiva por um evento salvador externo, ela perde sua força transformadora. O discurso religioso, nesse caso, torna-se instrumento de resignação e conformismo. Essa alienação é criticada por pensadores como Karl Marx e Friedrich Nietzsche, que viam na religião uma projeção ilusória de justiça futura, utilizada para justificar a manutenção de sistemas opressivos no presente. Embora essas críticas ignorem a riqueza simbólica e existencial da fé, elas são pertinentes na medida em que denunciam os usos ideológicos do discurso escatológico. Além disso, há um aspecto psicológico coletivo relevante. O medo do fim não é apenas medo da morte pessoal,
mas da dissolução da ordem conhecida. A escatologia apocalíptica expressa, de forma condensada, a ansiedade humana diante do colapso das instituições, das normas, da identidade e do sentido. A profusão de teorias conspiratórias ligadas ao fim dos tempos é sintoma desse colapso simbólico. Em contextos de acelerada transformação tecnológica, crise ambiental, colapso das democracias liberais e enfraquecimento das referências tradicionais de autoridade, o ser humano experimenta uma sensação de perda de controle. O Apocalipse torna-se, assim, uma metáfora do colapso da narrativa dominante sobre o mundo. O problema surge quando essa metáfora é tomada literalmente, gerando ações concretas baseadas em previsões sem fundamento racional. O histórico das previsões do fim do mundo revela uma constante frustração. Diversos movimentos religiosos, ao longo dos séculos, anunciaram datas para o retorno de Jesus. Todas elas falharam. Essas falhas sistemáticas, no entanto, não levaram ao abandono da crença, mas frequentemente à sua radicalização. Tal fenômeno, conhecido na psicologia social como dissonância cognitiva, foi estudado por Leon Festinger em seu clássico When Prophecy Fails. Segundo ele, quando uma previsão falha, os membros de um grupo podem reforçar ainda mais sua crença como mecanismo de defesa contra a dissonância entre expectativa e realidade. Outro ponto crítico do discurso escatológico literalista é sua tendência a desvalorizar o mundo presente. Quando o foco está exclusivamente na salvação futura, o aqui e agora se torna secundário, ou mesmo desprezível. Isso pode gerar uma ética de negligência em relação ao meio ambiente, às estruturas sociais e aos direitos humanos. Tal visão contradiz profundamente a tradição profética bíblica, que clama por justiça no presente, por cuidado com o pobre, com a terra e com o estrangeiro. O cuidado com o agora é parte do testemunho escatológico. Esperar a volta de Cristo significa viver como se ele pudesse chegar a qualquer momento, o que exige vigilância ética e não abandono da responsabilidade histórica. É nesse ponto que a figura do anticristo, frequentemente mal compreendida, assume relevância. A literatura joanina, que menciona o termo anticristo, não o descreve como um líder político específico, mas como qualquer espírito que nega a encarnação de Cristo e promove a mentira. O anticristo não é necessariamente uma pessoa, mas um sistema de negação da verdade, uma estrutura de opressão que se apresenta como solução. Ao longo da história, regimes totalitários e ideologias autoritárias cumpriram esse papel. Prometem ordem, segurança e prosperidade, mas sustentam-se na mentira, na violência e na idolatria do poder. O verdadeiro anticristo, portanto, pode estar mais próximo do que se imagina, e não é raro que se esconda sob a aparência de piedade e retidão. Do ponto de vista da teologia cristã clássica, a salvação é dom gratuito de Deus, mas exige resposta humana. Essa tensão entre graça e responsabilidade é essencial. O conteúdo analisado expressa essa ideia ao afirmar que boas obras não são suficientes para a salvação, mas são sinais de um coração regenerado. A parábola da menina que escreve para o pai com rabiscos é ilustrativa nesse sentido. Deus não exige perfeição, mas sinceridade. A verdadeira fé não é apenas adesão intelectual a doutrinas, mas abertura do coração ao amor. Essa dimensão relacional da fé é o que distingue o crente autêntico do religioso performático. O primeiro se reconhece pecador, mas confia na misericórdia. O segundo se exibe como justo, mas seu coração está distante de Deus. Essa distinção ecoa o conflito bíblico entre fariseus e publicanos. Os fariseus, embora observantes da lei, são repreendidos por Jesus por sua hipocrisia. Os publicanos, considerados pecadores públicos, são acolhidos quando demonstram arrependimento sincero. A ética cristã não se baseia em méritos, mas em relações transformadas. Essa concepção contrasta radicalmente
com a lógica meritocrática dominante na sociedade contemporânea. No mundo do desempenho, do sucesso e da autoafirmação, a ideia de graça é escandalosa. Ela afirma que ninguém é digno por si mesmo e que todos, independentemente de sua trajetória, podem ser redimidos. Essa mensagem subverte as hierarquias sociais e religiosas e, por isso, continua sendo revolucionária. O discurso do juízo final, portanto, deve ser resgatado como convite à responsabilidade e não como instrumento de medo. Quando a Bíblia fala da ira do Cordeiro, não está se referindo a uma explosão emocional, mas a uma manifestação da justiça divina diante do mal. Essa justiça não é vingança, mas restauração da ordem quebrada. A ira do Cordeiro é dirigida não contra os fracos, mas contra os que, tendo poder, o utilizam para destruir, explorar e oprimir. O julgamento é, nesse sentido, o reverso da graça. Quem a recusa deliberadamente opta por se excluir da comunhão. Deus não condena por prazer, mas respeita a liberdade humana até as últimas consequências. Nesse ponto, é importante abordar a questão do arrependimento. O arrependimento autêntico não é simplesmente o reconhecimento verbal de um erro, mas uma transformação interior que conduz à mudança de vida. A conversão não é um momento, mas um processo contínuo. A ideia de que alguém pode se arrepender no último instante, apenas para evitar a condenação, é criticada no conteúdo analisado com base na carta aos Hebreus. Está determinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem enfatiza a seriedade da vida presente como espaço decisivo para o destino eterno. A graça está sempre disponível, mas não pode ser manipulada como seguro contra riscos. A teologia reformada insiste que o arrependimento verdadeiro é obra do Espírito Santo e não mera decisão humana. Isso significa que ninguém pode forçar o perdão ou barganhar com Deus. A única atitude correta diante da misericórdia divina é a gratidão expressa em uma vida nova. Esse entendimento corrige tanto o legalismo moralista quanto o liberalismo irresponsável. O primeiro reduz a fé a uma lista de obrigações. O segundo a converte em licença para pecar. A Bíblia rejeita ambas as posições, propondo uma fé viva, que se manifesta em obras de amor, mas não se fundamenta nelas como condição de salvação. Finalmente, é necessário considerar a implicação escatológica para o agir político. A expectativa da volta de Cristo não deve levar à alienação, mas ao engajamento. A esperança cristã é ativa, não passiva. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, adverte os que abandonaram o trabalho por esperar o fim. Quem não quiser trabalhar, que também não coma. A fé não anula a responsabilidade social, mas a intensifica. Esperar Jesus é lutar pela justiça, resistir ao mal, construir comunidades solidárias e denunciar as estruturas de pecado. A cidade celeste se constrói com tijolos terrenos. Não se trata de instaurar um regime teocrático, mas de testemunhar nas estruturas humanas os valores do reino. É nesse ponto que surge o primeiro chamado à ação deste ensaio. É preciso abandonar o discurso escapista que transforma a fé em fantasia de fuga e reencontrar a dimensão concreta da esperança cristã. Não se espera a volta de Cristo cruzando os braços, mas agindo em nome dele, com coerência, compaixão e coragem. Quem espera de verdade constrói. A continuidade da reflexão nos conduz inevitavelmente à questão da responsabilidade ética do sujeito religioso frente à realidade histórica. A escatologia cristã, quando corretamente compreendida, não desmobiliza a ação política e social, mas a qualifica com um horizonte de sentido último. A espera pela manifestação plena do reino de Deus exige um compromisso ativo com a justiça, com a verdade e com a dignidade humana. O cristão não vive alienado do mundo à espera de um milagre cósmico que resolva os problemas sociais, mas é convocado a ser sal da terra e luz do mundo,
a encarnar os valores do reino nas estruturas concretas da vida cotidiana. A grande distorção do discurso apocalíptico moderno é que ele frequentemente transforma a escatologia em espetáculo, em narrativa de terror, em sensacionalismo escatológico vazio de conteúdo ético. Essa transformação é reforçada pela cultura midiática, que capitaliza a atenção e o medo das massas. As redes sociais, plataformas digitais e canais religiosos exploram de forma sistemática a ansiedade escatológica por meio de títulos alarmistas, imagens catastróficas e leituras literais de profecias desconectadas de seus contextos históricos. Esse processo contribui para a infantilização da fé, que passa a depender de emoções intensas, sinais extraordinários e previsões apocalípticas, em detrimento da maturidade espiritual, da reflexão crítica e do engajamento ético. A teologia bíblica, por outro lado, propõe uma fé adulta, capaz de lidar com a complexidade do mundo sem recorrer a escapismos ou maniqueísmos. A advertência de Jesus sobre os falsos profetas e os falsos cristos que surgiriam para enganar, inclusive, os eleitos, deve ser compreendida como uma crítica à religiosidade sensacionalista. Esses falsos profetas não são apenas indivíduos específicos, mas sistemas ideológicos, estruturas religiosas e movimentos que utilizam a linguagem da fé para manipular consciências, legitimar interesses particulares e promover autoritarismos. A vigilância escatológica proposta por Jesus é, portanto, uma atitude espiritual de discernimento, de resistência à mentira e de fidelidade à verdade, mesmo quando ela é desconfortável. A relação entre escatologia e verdade é essencial. A esperança cristã não é uma ilusão, mas uma expectativa fundamentada na fidelidade de Deus à história humana. Essa esperança não se opõe à razão, mas a transcende. Não é uma expectativa ingênua de que tudo acabará bem, independentemente das escolhas humanas, mas a confiança de que, apesar da maldade e do sofrimento, o bem último triunfará. Essa confiança, no entanto, não elimina a necessidade de ação consciente, lúcida e responsável. O juízo final é a expressão teológica dessa exigência de responsabilidade. Cada ato, cada escolha, cada omissão será confrontado com a verdade. Não se trata de punição arbitrária, mas de revelação do real. O conceito de juízo final, nesse sentido, deve ser compreendido como a consumação da verdade. Aquilo que foi ocultado será revelado. As intenções mais profundas dos corações serão trazidas à luz. O mal que foi disfarçado de bem será desmascarado. A justiça que foi negada aos pobres será restaurada. Esse juízo é simultaneamente temido e desejado. Temido por aqueles que vivem na mentira, desejado por aqueles que sofrem sob o peso da injustiça. Ele é o limite ético último, o critério absoluto diante do qual todas as racionalizações humanas serão confrontadas. Não haverá mais desculpas, disfarces, retóricas ou manipulações. O juízo será a verdade inteira. Nesse ponto, torna-se necessário retomar a concepção de pecado e graça na tradição cristã. O pecado não é apenas uma transgressão moral, mas uma ruptura na relação com Deus, com o outro e consigo mesmo. Essa ruptura gera alienação, medo, vergonha e violência. A graça, por outro lado, é a iniciativa divina de restauração dessa relação. Ela não depende do mérito humano, mas exige uma resposta livre. Essa resposta é o arrependimento, que implica reconhecimento do erro, desejo de mudança e confiança na misericórdia. O problema do discurso religioso atual é que muitas vezes reduz o arrependimento a uma fórmula verbal ou a um ritual automático, sem transformação existencial. O verdadeiro arrependimento é uma reconfiguração interior que se manifesta em frutos visíveis: perdão, justiça, generosidade, humildade. Essa reconfiguração implica também uma nova forma de perceber o outro.
O julgamento escatológico, conforme descrito em Mateus, capítulo 25, revela que o critério último de avaliação será a relação com o outro, especialmente com o vulnerável. A ética do cuidado com o faminto, o sedento, o enfermo, o estrangeiro e o prisioneiro torna-se central. Isso implica uma teologia da presença. Deus se identifica com os excluídos. Amar a Deus é inseparável de amar o próximo. Negligenciar o próximo é rejeitar o próprio Deus. Essa perspectiva desmascara a religião formalista, que cumpre ritos, professa doutrinas e realiza milagres, mas ignora a dor do outro. É essa religiosidade vazia que será confrontada no juízo final. Neste ponto da análise, é necessário inserir o segundo chamado à ação. É urgente recuperar uma espiritualidade comprometida com a dignidade do outro, que reconheça no próximo o rosto do Cristo sofredor. A escatologia não pode ser usada como justificativa para a indiferença ou exclusivismo. Ao contrário, ela deve nos impulsionar a uma ética da solidariedade radical, que transcenda fronteiras religiosas, políticas e culturais. Quem espera o reino luta para que sua lógica já se manifeste nas relações humanas, mesmo que de forma imperfeita e provisória. Essa é a espiritualidade da esperança responsável. A perspectiva escatológica cristã também oferece uma resposta à banalidade do mal, expressão utilizada por Hannah Arendt para descrever a capacidade humana de cometer atrocidades por meio da obediência cega a ordens e da ausência de pensamento crítico. O juízo final revela que ninguém poderá se esconder atrás de sistemas, hierarquias ou justificativas institucionais. Cada um será confrontado com sua liberdade e responsabilidade. Isso implica que a fé não pode ser alienada da consciência ética. Ser cristão não é cumprir normas externas, mas cultivar uma consciência desperta, lúcida e orientada pela verdade. A espiritualidade autêntica exige coragem de pensar, discernir e escolher o bem, mesmo contra a corrente. Nesse sentido, é possível estabelecer um paralelo entre a escatologia cristã e a noção filosófica de autenticidade existencial, presente em autores como Søren Kierkegaard e Martin Heidegger. Para Kierkegaard, a verdadeira fé nasce no confronto com o paradoxo e exige um salto existencial. Para Heidegger, a autenticidade implica assumir a própria finitude e viver de modo resoluto. Ambas as perspectivas convergem para a ideia de que a vida só adquire sentido quando vivida à luz de um fim, não como aniquilação, mas como plenitude. A escatologia cristã não é fuga da morte, mas aceitação da mortalidade como espaço de responsabilidade. A esperança escatológica também é crítica das ideologias triunfalistas que prometem o paraíso na terra por meio de sistemas políticos ou econômicos. Ao afirmar que o reino definitivo é dom de Deus e não construção humana, o cristianismo desmascara as utopias ideológicas que instrumentalizam a história em nome de uma salvação secularizada. No entanto, isso não significa passividade diante das injustiças. Ao contrário, a esperança cristã é uma força subversiva que desafia os poderes estabelecidos e denuncia a idolatria do capital, da técnica, da nacionalidade e do consumo. Ela afirma que a última palavra sobre a história pertence à justiça e ao amor, não à violência e à dominação. Por isso, a escatologia cristã autêntica é intrinsecamente política, mas não partidária. Ela exige discernimento ético, compromisso com os excluídos e resistência aos sistemas opressores. Ela recusa tanto o fatalismo quanto o messianismo político. Ela reconhece a presença do mal em todas as estruturas humanas e, por isso, recusa absolutizar qualquer poder terreno. Essa postura é exigente, pois coloca o crente em constante tensão entre o já e o ainda não, entre o mundo presente e o mundo prometido. É nessa tensão que a fé amadurece, que a liberdade se realiza e que a justiça se torna possível.
Essa fé é incompatível com a manipulação religiosa. A instrumentalização da escatologia para fins de controle psicológico ou político é uma forma de corrupção espiritual. O uso do medo como ferramenta de pregação desrespeita a liberdade do outro e contradiz a própria mensagem de amor que o Evangelho proclama. O medo pode gerar adesão superficial, mas não transforma o coração. A verdadeira conversão nasce do encontro com o amor incondicional, que provoca, interpela e liberta. A pedagogia divina não é a do terror, mas a da ternura exigente. É necessário, portanto, reconstruir uma pedagogia escatológica que seja fiel ao espírito do Evangelho. Uma pedagogia que ensine a esperar sem alienação, a agir sem desespero, a crer sem fanatismo, a amar sem exclusivismo. Essa pedagogia exige pastores, teólogos e educadores comprometidos com a verdade, com a justiça e com a dignidade humana. Ela exige comunidades que cultivem a esperança ativa, que promovam o diálogo interreligioso, que acolham os marginalizados e que denunciem as idolatrias do presente. O cristianismo só será escatológico na medida em que for profético, e só será profético se for ético. Essa ética escatológica, por fim, deve ser vivida no cotidiano, no trabalho, na família, na política, na economia, na arte. Não há espaço neutro onde a fé não se manifeste. Cada decisão, cada gesto, cada palavra deve ser iluminado pela esperança do reino. Essa esperança não se opõe à razão, à ciência ou à cultura. Ela dialoga com todas essas dimensões, porque acredita que a verdade é una e que todo conhecimento verdadeiro é expressão da sabedoria divina. A escatologia não é inimiga do mundo, mas sua plenitude. Não é fuga, mas coroamento. Não é destruição, mas transfiguração. A continuidade da reflexão nos conduz inevitavelmente à questão da responsabilidade ética do sujeito religioso frente à realidade histórica. A escatologia cristã, quando corretamente compreendida, não desmobiliza a ação política e social, mas a qualifica com um horizonte de sentido último. A espera pela manifestação plena do reino de Deus exige um compromisso ativo com a justiça, com a verdade e com a dignidade humana. O cristão não vive alienado do mundo à espera de um milagre cósmico que resolva os problemas sociais, mas é convocado a ser sal da terra e luz do mundo, a encarnar os valores do reino nas estruturas concretas da vida cotidiana. A grande distorção do discurso apocalíptico moderno é que ele frequentemente transforma a escatologia em espetáculo, em narrativa de terror, em sensacionalismo escatológico vazio de conteúdo ético. Essa transformação é reforçada pela cultura midiática, que capitaliza a atenção e o medo das massas. As redes sociais, plataformas digitais e canais religiosos exploram de forma sistemática a ansiedade escatológica por meio de títulos alarmistas, imagens catastróficas e leituras literais de profecias desconectadas de seus contextos históricos. Esse processo contribui para a infantilização da fé, que passa a depender de emoções intensas, sinais extraordinários e previsões apocalípticas, em detrimento da maturidade espiritual, da reflexão crítica e do engajamento ético. A teologia bíblica, por outro lado, propõe uma fé adulta, capaz de lidar com a complexidade do mundo sem recorrer a escapismos ou maniqueísmos. A advertência de Jesus sobre os falsos profetas e os falsos cristos que surgiriam para enganar, inclusive, os eleitos, deve ser compreendida como uma crítica à religiosidade sensacionalista. Esses falsos profetas não são apenas indivíduos específicos, mas sistemas ideológicos, estruturas religiosas e movimentos que utilizam a linguagem da fé para manipular consciências, legitimar interesses particulares e promover autoritarismos.
A vigilância escatológica proposta por Jesus é, portanto, uma atitude espiritual de discernimento, de resistência à mentira e de fidelidade à verdade, mesmo quando ela é desconfortável. A relação entre escatologia e verdade é essencial. A esperança cristã não é uma ilusão, mas uma expectativa fundamentada na fidelidade de Deus à história humana. Essa esperança não se opõe à razão, mas a transcende. Não é uma expectativa ingênua de que tudo acabará bem, independentemente das escolhas humanas, mas a confiança de que, apesar da maldade e do sofrimento, o bem último triunfará. Essa confiança, no entanto, não elimina a necessidade de ação consciente, lúcida e responsável. O juízo final é a expressão teológica dessa exigência de responsabilidade. Cada ato, cada escolha, cada omissão será confrontado com a verdade. Não se trata de punição arbitrária, mas de revelação do real. O conceito de juízo final, nesse sentido, deve ser compreendido como a consumação da verdade. Aquilo que foi ocultado será revelado. As intenções mais profundas dos corações serão trazidas à luz. O mal que foi disfarçado de bem será desmascarado. A justiça que foi negada aos pobres será restaurada. Esse juízo é simultaneamente temido e desejado. Temido por aqueles que vivem na mentira, desejado por aqueles que sofrem sob o peso da injustiça. Ele é o limite ético último, o critério absoluto diante do qual todas as racionalizações humanas serão confrontadas. Não haverá mais desculpas, disfarces, retóricas ou manipulações. O juízo será a verdade inteira. Nesse ponto, torna-se necessário retomar a concepção de pecado e graça na tradição cristã. O pecado não é apenas uma transgressão moral, mas uma ruptura na relação com Deus, com o outro e consigo mesmo. Essa ruptura gera alienação, medo, vergonha e violência. A graça, por outro lado, é a iniciativa divina de restauração dessa relação. Ela não depende do mérito humano, mas exige uma resposta livre. Essa resposta é o arrependimento, que implica reconhecimento do erro, desejo de mudança e confiança na misericórdia. O problema do discurso religioso atual é que muitas vezes reduz o arrependimento a uma fórmula verbal ou a um ritual automático, sem transformação existencial. O verdadeiro arrependimento é uma reconfiguração interior que se manifesta em frutos visíveis: perdão, justiça, generosidade, humildade. Essa reconfiguração implica também uma nova forma de perceber o outro. O julgamento escatológico, conforme descrito em Mateus, capítulo 25, revela que o critério último de avaliação será a relação com o outro, especialmente com o vulnerável. A ética do cuidado com o faminto, o sedento, o enfermo, o estrangeiro e o prisioneiro torna-se central. Isso implica uma teologia da presença. Deus se identifica com os excluídos. Amar a Deus é inseparável de amar o próximo. Negligenciar o próximo é rejeitar o próprio Deus. Essa perspectiva desmascara a religião formalista, que cumpre ritos, professa doutrinas e realiza milagres, mas ignora a dor do outro. É essa religiosidade vazia que será confrontada no juízo final. Neste ponto da análise, é necessário inserir o segundo chamado à ação. É urgente recuperar uma espiritualidade comprometida com a dignidade do outro, que reconheça no próximo o rosto do Cristo sofredor. A escatologia não pode ser usada como justificativa para a indiferença ou exclusivismo. Ao contrário, ela deve nos impulsionar a uma ética da solidariedade radical, que transcenda fronteiras religiosas, políticas e culturais. Quem espera o reino luta para que sua lógica já se manifeste nas relações humanas, mesmo que de forma imperfeita e provisória. Essa é a espiritualidade da esperança responsável. A perspectiva escatológica cristã também oferece uma resposta à banalidade do mal, expressão utilizada por Hannah Arendt
para descrever a capacidade humana de cometer atrocidades por meio da obediência cega a ordens e da ausência de pensamento crítico. O juízo final revela que ninguém poderá se esconder atrás de sistemas, hierarquias ou justificativas institucionais. Cada um será confrontado com sua liberdade e responsabilidade. Isso implica que a fé não pode ser alienada da consciência ética. Ser cristão não é cumprir normas externas, mas cultivar uma consciência desperta, lúcida e orientada pela verdade. A espiritualidade autêntica exige coragem de pensar, discernir e escolher o bem, mesmo contra a corrente. Nesse sentido, é possível estabelecer um paralelo entre a escatologia cristã e a noção filosófica de autenticidade existencial, presente em autores como Søren Kierkegaard e Martin Heidegger. Para Kierkegaard, a verdadeira fé nasce no confronto com o paradoxo e exige um salto existencial. Para Heidegger, a autenticidade implica assumir a própria finitude e viver de modo resoluto. Ambas as perspectivas convergem para a ideia de que a vida só adquire sentido quando vivida à luz de um fim, não como aniquilação, mas como plenitude. A escatologia cristã não é fuga da morte, mas aceitação da mortalidade como espaço de responsabilidade. A esperança escatológica também é crítica das ideologias triunfalistas que prometem o paraíso na Terra por meio de sistemas políticos ou econômicos. Ao afirmar que o reino definitivo é dom de Deus e não construção humana, o cristianismo desmascara as utopias ideológicas que instrumentalizam a história em nome de uma salvação secularizada. No entanto, isso não significa passividade diante das injustiças. Ao contrário, a esperança cristã é uma força subversiva que desafia os poderes estabelecidos e denuncia a idolatria do capital, da técnica, da nacionalidade e do consumo. Ela afirma que a última palavra sobre a história pertence à justiça e ao amor, não à violência e à dominação. Por isso, a escatologia cristã autêntica é intrinsecamente política, mas não partidária. Ela exige discernimento ético, compromisso com os excluídos e resistência aos sistemas opressores. Ela recusa tanto o fatalismo quanto o messianismo político. Ela reconhece a presença do mal em todas as estruturas humanas e, por isso, recusa absolutizar qualquer poder terreno. Essa postura é exigente, pois coloca o crente em constante tensão entre o já e o ainda não, entre o mundo presente e o mundo prometido. É nessa tensão que a fé amadurece, que a liberdade se realiza e que a justiça se torna possível. Essa fé é incompatível com a manipulação religiosa. A instrumentalização da escatologia para fins de controle psicológico ou político é uma forma de corrupção espiritual. O uso do medo como ferramenta de pregação desrespeita a liberdade do outro e contradiz a própria mensagem de amor que o Evangelho proclama. O medo pode gerar adesão superficial, mas não transforma o coração. A verdadeira conversão nasce do encontro com o amor incondicional, que provoca, interpela e liberta. A pedagogia divina não é a do terror, mas a da ternura exigente. É necessário, portanto, reconstruir uma pedagogia escatológica que seja fiel ao espírito do Evangelho. Uma pedagogia que ensine a esperar sem alienação, a agir sem desespero, a crer sem fanatismo, a amar sem exclusivismo. Essa pedagogia exige pastores, teólogos e educadores comprometidos com a verdade, com a justiça e com a dignidade humana. Ela exige comunidades que cultivem a esperança ativa, que promovam o diálogo interreligioso, que acolham os marginalizados e que denunciem as idolatrias do presente. O cristianismo só será escatológico na medida em que for profético, e só será profético se for ético. Essa ética escatológica, por fim, deve ser vivida no cotidiano, no trabalho, na família, na política, na economia, na arte. Não há espaço neutro onde a fé não se manifeste.
Cada decisão, cada gesto, cada palavra deve ser iluminado pela esperança do reino. Essa esperança não se opõe à razão, à ciência ou à cultura. Ela dialoga com todas essas dimensões, porque acredita que a verdade é una e que todo conhecimento verdadeiro é expressão da sabedoria divina. A escatologia não é inimiga do mundo, mas sua plenitude. Não é fuga, mas coroamento. Não é destruição, mas transfiguração. A escatologia cristã, enquanto horizonte último de sentido, exige não apenas um assentimento intelectual, mas uma reconfiguração integral da subjetividade. O sujeito escatológico não é aquele que acumula conhecimento sobre as profecias bíblicas ou que se dedica à decifração de sinais enigmáticos em eventos mundiais. Ele é, antes de tudo, alguém que assume a totalidade de sua existência à luz do juízo final e da esperança da consumação. Essa atitude não é contemplativa no sentido passivo, mas intensamente ativa, orientada por uma ética da responsabilidade radical. Trata-se de viver como se cada gesto estivesse sendo inscrito numa memória eterna, como se cada decisão fosse definitiva, como se cada encontro carregasse uma dimensão absoluta. A escatologia não é, portanto, uma teoria sobre o fim, mas uma forma de vida diante da eternidade. A cultura contemporânea, no entanto, esvazia essa dimensão do absoluto ao multiplicar formas de distração, fragmentação e desorientação. A aceleração do tempo, a obsolescência programada, o culto à novidade e à inovação perpétua instauram uma temporalidade artificial, na qual o futuro não é mais horizonte de plenitude, mas mercado de consumo. O amanhã serve apenas como antecipação de desejos imediatos ou como depósito de ansiedades acumuladas. A ausência de escatologia transforma o futuro em abstração despersonalizada. Já não se vive em função de um sentido último, mas de urgências sucessivas. Isso tem efeitos diretos sobre o modo como o sujeito lida com a vida, com a morte, com a verdade, com o outro e consigo mesmo. No âmbito religioso, esse esvaziamento se manifesta na substituição do conteúdo escatológico pelo imediatismo espiritual. As igrejas que outrora anunciavam o reino vindouro e chamavam a conversão profunda, agora prometem soluções instantâneas, bênçãos materiais, proteção mágica e ascensão social. O culto ao sucesso, à vitória pessoal e à prosperidade substitui o chamado à cruz, ao arrependimento e à espera vigilante. A fé se converte em técnica de autoajuda, o evangelho em produto motivacional e a escatologia em cenário espetacular para consumo emocional. O juízo final é reduzido a uma ameaça moralista, o céu a um privilégio elitista e o inferno a uma ferramenta de controle psicológico. O discurso escatológico é cooptado por uma lógica de mercado e se torna irreconhecível em relação à tradição profética e evangélica que lhe deu origem. Para resgatar o núcleo autêntico da escatologia cristã, é necessário romper com essa lógica de consumo e recolocar o foco na dimensão de responsabilidade, comunhão e justiça. O reino de Deus, segundo o testemunho das Escrituras, não é privilégio de uma casta espiritual nem de uma elite religiosa, mas dom oferecido gratuitamente a todos os que amam a verdade. A condição para entrar nesse reino não é perfeição moral, mas humildade, fé e misericórdia. O critério de julgamento não é o sucesso, mas o amor. O escatológico, portanto, é o que exige de cada um a decisão de viver na verdade, mesmo quando ela custa, mesmo quando implica renúncia, mesmo quando leva ao fracasso aos olhos do mundo. Essa decisão é renovada a cada dia, pois o tempo é sempre provisório e o fim sempre possível. A tradição cristã sempre soube que o juízo de Deus não se limita ao último dia, mas começa agora. Cada vez que a verdade se impõe, cada vez que o bem prevalece,
Cada vez que a justiça é restaurada, o juízo acontece. Não se trata de antecipar o julgamento final com arrogância religiosa, mas de reconhecer os pequenos juízos da vida cotidiana como sinais do juízo maior. A escatologia, assim compreendida, tem o poder de reconfigurar a consciência. Ela cria um senso de gravidade moral que impede o cinismo, a indiferença e a banalidade do mal. Ela impede que se trate o outro como descartável, a vida como irrelevante, o sofrimento como invisível. A expectativa do fim, quando vivida com sobriedade, gera compaixão, justiça e responsabilidade. Essa consciência escatológica, contudo, não é um dado automático da experiência religiosa. Ela exige formação espiritual, silêncio interior, discernimento crítico e resistência ética. Em um mundo saturado por informações, ruído e entretenimento, a vigilância escatológica é quase subversiva. Ela se opõe ao fluxo incessante de estímulos e à dispersão emocional. O sujeito escatológico é aquele que sabe esperar, que suporta a incerteza, que persevera na esperança. Ele não se apressa, mas também não se acomoda. Ele não exige sinais extraordinários, mas reconhece o extraordinário no ordinário. Ele vive cada momento com intensidade, não por neurose, mas por reverência. A dimensão reverencial da escatologia é um dos elementos mais negligenciados pela cultura moderna. A reverência não é medo irracional, nem submissão cega, mas reconhecimento da alteridade radical de Deus, da sua soberania, da sua justiça e da sua misericórdia. O juízo final não é tribunal humano, mas manifestação da verdade divina. Ninguém pode manipulá-lo, antecipá-lo ou evitá-lo. Ele será como deve ser, e cada um será confrontado com o que é. Essa certeza, longe de gerar pânico, produz humildade. O que está em jogo não é apenas o que se fez, mas o que se foi. O juízo revela o ser, não apenas os atos. Por isso, a escatologia é também convite à autenticidade. Viver de modo que não haja diferença entre o que se aparenta e o que se é, entre o que se professa e o que se pratica, entre o que se deseja e o que se realiza. Essa autenticidade é incompatível com a lógica da hipocrisia religiosa. Jesus reserva suas críticas mais duras aos fariseus, não por sua piedade externa, mas por sua incoerência interna. O farisaísmo escatológico é a pretensão de possuir o juízo nas mãos, de determinar quem será salvo, de julgar os outros antes do tempo. Essa atitude perverte o evangelho e contradiz o espírito da fé cristã. O verdadeiro crente não julga, mas intercede. Não condena, mas espera. Não se exalta, mas serve. Ele sabe que também será julgado, e por isso vive com temor e tremor, mas também com confiança e esperança. A confiança escatológica é o coração da fé cristã. Não se espera o fim com desespero, mas com amor. O Deus que julgará é o mesmo que morreu por amor, que perdoa 70 vezes 7, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Essa confiança, contudo, não autoriza a negligência. A graça não é licença para o pecado, mas força para a conversão. A misericórdia não é ausência de justiça, mas sua plenitude. Esperar com confiança não é cruzar os braços, mas abrir as mãos. Não é esperar passivamente, mas agir com ternura, firmeza e coragem. A escatologia não produz apatia, mas compromisso. Esse compromisso é vivido na história, mas não se esgota nela. O cristianismo nunca confundiu o reino de Deus com qualquer projeto político ou social. Ao mesmo tempo, jamais considerou a história irrelevante. A tensão entre já e ainda não, entre tempo e eternidade, entre graça e juízo, constitui a própria estrutura da fé cristã. Essa tensão impede o desespero e o triunfalismo. Ela sustenta o crente no caminho estreito, entre as tentações do poder e as seduções do nihilismo. O escatológico não é o que escapa do mundo,
mas o que o redime. A espera do fim não é fuga, mas fidelidade. Essa fidelidade é discreta, silenciosa, perseverante. Ela se manifesta no cuidado com os pobres, na paciência com os fracos, na escuta dos feridos, na defesa dos justos. Ela se traduz em escolhas concretas, em estilos de vida alternativos, em comunidades solidárias. O cristão escatológico é sinal de contradição. Ele vive no mundo sem ser do mundo, espera o céu sem desprezar a terra, deseja a plenitude sem negar a carência. Ele é, ao mesmo tempo, peregrino e cidadão, crente e servidor, profeta e amigo. Ele sabe que o fim virá, mas não sabe quando. Por isso, vive como se fosse sempre hoje. A escatologia cristã é, em sua essência, a ética do hoje iluminado pelo amanhã. Cada instante tem peso eterno. Cada encontro é ocasião de graça. Cada dor é oportunidade de redenção. Não se trata de utopia, mas de fidelidade. O fim não é sonho, mas verdade. E a verdade exige resposta. A fé cristã é essa resposta. Não ao absurdo, mas ao sentido. Não à violência, mas ao amor. Não ao desespero, mas à esperança. Essa fé não se impõe, mas se oferece. Não se prova, mas se testemunha. Não se calcula, mas se vive. E viver assim é já participar do fim que virá. A escatologia, quando compreendida em sua plenitude teológica e existencial, opera como eixo estruturante da visão cristã da realidade. Ela não se limita a um tema doutrinal a ser estudado nos compêndios teológicos ou proclamado em contextos litúrgicos específicos, mas constitui uma lente hermenêutica através da qual a totalidade da experiência humana é interpretada. Nesse sentido, ela transcende os limites confessionais e revela seu potencial antropológico universal. Todo ser humano vive sob o signo do tempo, da finitude, da incerteza e da antecipação de um fim. A diferença fundamental entre a escatologia cristã e outras formas de enfrentar o fim é que, para a fé cristã, esse fim não é o colapso, mas a revelação da verdade última. Não é a dissolução do sentido, mas a sua consumação. Essa distinção possui implicações práticas decisivas. Em primeiro lugar, ela estabelece uma distinção ética entre dois tipos de vida, uma orientada pela eternidade e outra absorvida pela fugacidade. A primeira reconhece que cada gesto possui ressonância infinita. Cada escolha é irrevogável. Cada palavra é contada. A segunda vive da distração, da evasão e da negação da gravidade. Essa dicotomia não se dá entre religiosos e não religiosos, mas entre aqueles que reconhecem o peso do real e aqueles que o banalizam. A escatologia cristã, quando bem compreendida, não estimula o pânico, mas a sobriedade. Não promove a superstição, mas a responsabilidade. Ela sustenta a ideia de que o tempo é dom e que seu uso será julgado não por critérios de produtividade, mas de fidelidade ao bem. A fidelidade, nesse contexto, não é mera perseverança em crenças abstratas, mas coerência com uma verdade encarnada, a do amor radical, exigente e universal. Essa verdade não é neutra nem inofensiva. Ela interpela todos os sistemas que promovem desigualdade, exploração e exclusão. A escatologia, portanto, se torna também um princípio de crítica social. O juízo final é o limite escatológico de toda pretensão de impunidade histórica. Nenhuma violência, por mais disfarçada, permanecerá oculta. Nenhuma injustiça, por mais legitimada, será esquecida. Nenhum sofrimento, por mais silencioso, será ignorado. O juízo é, nesse sentido, a manifestação plena da memória de Deus sobre a história humana. Esse juízo, porém, não é de natureza meramente retributiva. A lógica escatológica cristã não se reduz ao esquema de punição e recompensa. Ela é antes revelação da verdade na sua totalidade, e como tal, transforma, purifica e reconcilia. O inferno, quando afirmado, não é uma prisão arbitrária,
mas a experiência da separação voluntária da fonte do amor. É a consequência última da recusa persistente da verdade. Já o céu não é uma recompensa externa, mas a consumação da comunhão com Deus e com todos os que amaram. A escatologia cristã, ao contrário das caricaturas populares, não opera com categorias jurídicas, mas relacionais. O que está em jogo não é o cumprimento de normas, mas a conformidade do ser com o amor. Essa centralidade do amor como critério escatológico recoloca a moralidade cristã em seu eixo original. Não se trata de evitar castigos, mas de viver em verdade. A obediência aos mandamentos não é instrumento de justificação, mas expressão de uma comunhão já iniciada. A ética cristã é escatológica porque antecipa, no presente, os valores do reino futuro: justiça, misericórdia, reconciliação. Esse caráter antecipatório exige do crente uma disposição permanente à conversão. Não basta aderir à fé em um momento do passado. É preciso renovar, diariamente, o compromisso com a verdade. A escatologia cristã não opera por automatismos sacramentais ou garantias institucionais. Ela exige vigilância constante e discernimento contínuo. Essa vigilância tem uma dimensão comunitária inegociável. O juízo escatológico, ainda que pessoal, está sempre vinculado às relações com os outros. A escatologia cristã rompe com a ilusão de uma salvação individualista, autossuficiente, autorreferente. A comunhão escatológica é o destino comum dos salvos, e seu critério é o amor concreto ao próximo. O bem que se faz ou deixa de fazer ao outro tem valor escatológico absoluto. Essa dimensão relacional do juízo final implica um imperativo social. Nenhuma fé que ignore a justiça pode ser considerada autêntica. A escatologia exige solidariedade, partilha, perdão e hospitalidade. Por essa razão, a escatologia cristã também é política, mas não partidária. Ela interpela todas as estruturas de poder à luz do juízo divino. Nenhum império, regime ou ideologia está isento de julgamento. Toda a ordem social será confrontada com a verdade. Os pobres, os humildes, os oprimidos, muitas vezes esquecidos pela história, serão ouvidos. A escatologia cristã, portanto, subverte todas as narrativas de poder que absolutizam o presente e negam o futuro. Ela denuncia a idolatria do progresso técnico dissociado da ética, a sacralização do mercado, o culto ao sucesso, a banalização da vida humana. Ela proclama que a história terá um fim, mas esse fim não será definido pelos poderosos, e sim por Deus. Essa certeza, porém, não conduz à resignação. O fato de que o juízo final pertence a Deus não exime ninguém da responsabilidade presente. Ao contrário, aumenta-a. Saber que tudo será revelado, que tudo será julgado, que tudo será consumado, dá peso a cada instante. A escatologia cristã é a espiritualidade da responsabilidade absoluta. Não há gesto irrelevante, não há pensamento neutro, não há omissão justificável. Cada pequena escolha é um eco da verdade ou da mentira. O crente escatológico é aquele que vive com essa consciência sem cair no moralismo, no perfeccionismo ou no desespero. Ele vive na confiança, sabendo que a graça sustenta sua caminhada, mas sem jamais banalizar essa graça. Essa consciência é incompatível com o discurso religioso triunfalista que promete sucesso, prosperidade e imunidade à dor como sinais de salvação. A escatologia cristã é marcada pela cruz. O Cristo que voltará glorioso é o mesmo que foi rejeitado, humilhado e crucificado. A lógica escatológica é a lógica da kenosis, do esvaziamento, da entrega, da humildade. A glória é consequência da fidelidade ao amor até o fim, mesmo diante da rejeição. Essa perspectiva desmascara os discursos religiosos que fazem do cristianismo uma ideologia de superioridade ou uma estratégia de autopromoção.
O verdadeiro escatológico sabe que a vitória final não será resultado de sua força, mas da fidelidade de Deus. Essa fidelidade é o fundamento da esperança cristã. Não se espera o fim com medo, mas com confiança. A fé escatológica é uma esperança ativa, que não se rende diante do mal, da dor ou da morte. Ela resiste, ela persiste, ela constrói. Cada gesto de justiça, cada ato de perdão, cada sinal de reconciliação é uma antecipação do reino. A escatologia cristã não é expectativa passiva, mas compromisso transformador. Ela mobiliza para a ação, não para a fuga, para o serviço, não para o isolamento, para a comunhão, não para o julgamento. O crente escatológico é aquele que, à imagem de Cristo, dá a vida pelos irmãos. Essa disposição é também um combate espiritual. A vigilância escatológica exige resistência ao pecado, à mentira, à tentação do desânimo. É uma luta interior contínua contra a distração, a superficialidade, o egoísmo. É a escolha cotidiana pela verdade, mesmo quando ela é dura, pelo bem, mesmo quando ele é exigente, pela fidelidade, mesmo quando ela é solitária. A escatologia cristã é uma espiritualidade de combate, mas também de consolo. Ela sustenta os que sofrem com a certeza de que a dor não será eterna, que a injustiça não terá a última palavra, que o mal será derrotado. Essa esperança é o que permite perseverar. Essa perseverança é, por sua vez, sinal de autenticidade. A fé escatológica verdadeira não é uma emoção passageira, nem um entusiasmo instável. Ela é uma convicção profunda, uma disposição permanente, uma adesão total. Ela se manifesta na constância, na coerência, na integridade. Não se trata de perfeição, mas de direção. O escatológico não é aquele que não erra, mas aquele que recomeça sempre, que se levanta após cada queda, que não desiste do bem. Essa fidelidade no pouco, no escondido, no cotidiano, é a verdadeira preparação para o fim. Não se espera a volta de Cristo com discursos grandiosos, mas com gestos simples de amor. Por fim, a escatologia cristã é uma promessa de comunhão. O fim não será solidão, mas plenitude. A morte não será separação, mas reencontro. O juízo não será condenação para quem ama a verdade, mas revelação da misericórdia. O céu não é uma ideia abstrata, mas a realidade da união com Deus e com todos os redimidos. Essa comunhão é antecipada na vida da igreja, na fraternidade entre os crentes, na solidariedade com os pobres, na celebração da Eucaristia, no perdão mútuo, no serviço generoso. Cada uma dessas experiências é um sinal, um sacramento, uma antecipação do fim glorioso. Viver com essa consciência é já começar a viver o céu. O cristão escatológico não é um espectador do fim, mas um cooperador da plenitude. Ele sabe que o reino virá, mas também sabe que ele já começou. Ele vive nessa tensão entre o já e o ainda não, com os olhos fixos em Cristo e os pés firmes na terra. Ele não se deixa levar pelo pânico, pela pressa ou pela arrogância. Ele espera com paciência, trabalha com fidelidade, ama com liberdade. E quando o fim vier, como virá, ele não será surpreendido, porque terá vivido cada dia como se fosse o último e cada instante como se fosse eterno. A consciência escatológica amadurecida produz um tipo específico de ser humano. Um sujeito reconciliado com o tempo, comprometido com a justiça e alicerçado em uma esperança que não depende das circunstâncias externas. Esse sujeito não é indiferente ao mundo, tampouco é um entusiasta ingênuo da história. Ele vive no tempo com os olhos fixos na eternidade, mas com os pés firmemente fincados na realidade concreta. Tal postura não é produto de um esforço de vontade isolado, nem de uma capacidade psicológica excepcional. É fruto de uma fé operante, racionalmente fundada, existencialmente assumida e espiritualmente sustentada. A escatologia cristã
Ao contrário de muitas caricaturas, não é antitética à razão. Pelo contrário, ela exige o mais alto grau de lucidez e a mais plena disposição ao real. A condição escatológica do ser humano implica reconhecer que a história é transitória, mas não irrelevante. O tempo presente, embora passageiro, possui densidade ontológica. Ele é o lugar onde o eterno se inscreve, onde a liberdade se exerce e onde o juízo se prepara. Essa consciência impede tanto a idolatria do presente, característica das ideologias do progresso absoluto, quanto a negação do presente, própria das atitudes escapistas. Entre esses dois extremos, a escatologia cristã propõe a santificação do tempo. Não há tempo perdido quando ele é vivido em comunhão com a verdade. Mesmo o sofrimento, o silêncio, a espera e o fracasso adquirem sentido dentro dessa economia de eternidade. Essa santificação do tempo exige uma atenção constante ao que é essencial. Em uma cultura marcada pela dispersão, pela aceleração e pela proliferação de estímulos vazios, a escatologia cristã convida à vigilância interior. Essa vigilância não é mera expectativa do fim cronológico, mas abertura contínua ao sentido. Cada situação é ocasião de decisão. Cada encontro é chamado à comunhão. Cada acontecimento é espaço de revelação. Viver escatologicamente é, portanto, viver despertamente. É recusar o torpor espiritual, o automatismo moral e a superficialidade emocional. É cultivar a interioridade, o silêncio e a escuta. É ler os sinais dos tempos com discernimento, sem paranoia nem ingenuidade. O discernimento escatológico é uma forma de sabedoria prática. Ele permite distinguir o transitório do duradouro, o ilusório do verdadeiro, o acessório do essencial. Tal sabedoria não é acumulada em livros nem adquirida por técnicas. Ela é fruto de uma vida guiada pela verdade, transformada pela graça e provada pelo sofrimento. O cristão escatológico é, antes de tudo, um homem ou mulher de sabedoria. Alguém que sabe esperar, alguém que não se desespera, alguém que permanece fiel mesmo quando tudo parece falhar. Essa sabedoria não é sinônimo de neutralidade, mas de firmeza. Ela não é adaptação ao mundo, mas fidelidade à luz que transcende o mundo. A fidelidade escatológica implica também uma reconfiguração do desejo. O ser humano é um ser desejante, e sua vida moral depende da ordenação correta de seus desejos. A escatologia cristã reorienta o desejo humano para o absoluto. Não o absoluto como ideia abstrata, mas como realidade pessoal, amorosa e justa. Deus. Esse desejo pelo eterno, quando reconhecido e assumido, liberta o sujeito das idolatrias do efêmero. Ele permite relativizar os bens transitórios sem desprezá-los, valorizar os relacionamentos sem absolutizá-los, exercer a liberdade sem perder-se na arbitrariedade. A fé escatológica forma sujeitos que amam sem possuir, que agem sem dominar, que esperam sem exigir. Essa estrutura ética do desejo é radicalmente contrária ao narcisismo dominante na cultura contemporânea. O sujeito escatológico não busca afirmar-se sobre os outros, mas entregar-se aos outros. Ele não vive em função de seu próprio sucesso, mas do bem comum. Ele não mede sua existência por métricas de visibilidade, eficiência ou aprovação social, mas por critérios de verdade, justiça e caridade. Ele não teme desaparecer, porque sabe que sua vida está escondida em Deus. Essa liberdade interior é o maior sinal de maturidade espiritual. A capacidade de agir corretamente mesmo quando ninguém está vendo, de amar sinceramente mesmo quando não há retorno, de esperar confiante mesmo quando tudo parece perdido. A escatologia cristã, nesse sentido, forma um tipo humano de resistência. Não resistência agressiva ou ressentida, mas resistência amorosa e perseverante. O cristão escatológico é aquele que não se conforma com o mundo injusto, mas também não se deixa deformar por ele. Ele não abdica da verdade, ainda que ela seja impopular.
Ele não negocia a justiça, ainda que isso lhe custe o conforto ou o prestígio. Ele não desiste do bem, mesmo quando tudo conspira contra ele. Essa resistência silenciosa e constante é o mais poderoso testemunho da fé escatológica. Ela não se impõe, mas transforma. Ela não convence pela força, mas pela coerência. Essa coerência não é isenta de conflitos. O cristão escatológico vive permanentemente em tensão, entre o já e o ainda não, entre a esperança e a frustração, entre a promessa e a realidade. Essa tensão não é patológica, mas constitutiva. Ela impede tanto o desespero quanto a acomodação. Ela sustenta a ação mesmo diante do fracasso, a alegria mesmo diante da dor, a paz mesmo diante da instabilidade. Essa estabilidade interior não é fruto de técnica psicológica, mas de comunhão com Deus. Ela nasce da oração, da escuta da palavra, da vida sacramental, da pertença eclesial, da prática da caridade. Ela é dom e tarefa, graça e decisão. Esse estilo de vida escatológico tem implicações culturais profundas. Ele forma comunidades contra a corrente, capazes de resistir à banalidade, à mentira e à violência. Ele gera modos de convivência baseados na partilha, no perdão e na esperança. Ele inspira formas alternativas de economia, educação, política e arte. Ele não se contenta em denunciar o mal, mas propõe o bem. Ele não apenas condena o erro, mas oferece a verdade. Ele não apenas resiste ao colapso, mas antecipa a nova criação. A escatologia cristã é, assim, geradora de cultura, não de uma cultura fechada em si mesma, mas aberta ao diálogo, à diferença e à conversão. A abertura escatológica ao outro é inseparável da abertura escatológica a Deus. O mesmo Deus que virá no fim já está presente agora nos pobres, nos pequenos, nos invisíveis. A escatologia cristã é, portanto, uma espiritualidade da presença. Não se trata de esperar passivamente um Deus ausente, mas de reconhecer ativamente um Deus presente. Essa presença é discreta, silenciosa, muitas vezes imperceptível, mas ela é real, e sua realidade transforma tudo. O cristão escatológico é aquele que vive na presença de Deus, mesmo quando não o sente, que serve ao Cristo escondido, mesmo quando ninguém reconhece, que espera o reino, mesmo quando ele parece distante. Essa presença é também memória. A escatologia cristã é inseparável da memória do que Deus já fez. A fé não nasce do nada, mas da experiência da fidelidade divina na história. O Deus que virá é o mesmo que já veio, que já libertou, que já salvou, que já falou. A memória dos feitos de Deus sustenta a esperança em sua plenitude futura. Por isso, a escatologia cristã é uma espiritualidade da gratidão. Não se espera com angústia, mas com louvor. Não se vive com medo, mas com confiança. O passado de Deus garante o futuro. A escuta das Escrituras, a celebração da liturgia, a meditação sobre os santos são formas de cultivar essa memória viva e transformadora. Por fim, a escatologia cristã é a espiritualidade do amor absoluto. O fim não é apenas verdade e justiça, mas amor consumado. O que restará, segundo a tradição cristã, é o amor. A fé passará, a esperança cessará, mas o amor permanecerá. Viver escatologicamente é viver como se o amor fosse a última palavra sobre tudo. E é. Essa convicção transforma o modo de trabalhar, de sofrer, de envelhecer, de morrer. Ela transforma o modo de educar os filhos, de tratar os adversários, de usar os bens, de lidar com as perdas. Nada é perdido quando é feito por amor. Nada é inútil quando é oferecido com sinceridade. Nada é esquecido quando é vivido diante de Deus. A escatologia cristã é, assim, a plenitude da caridade. E essa plenitude é promessa, mas também é já realidade. O fim está próximo, e por isso mesmo tudo importa. O tempo é breve, e por isso tudo é eterno.
O reino virá, e por isso ele já começou. Esperar é amar, vigiar é servir, perseverar é vencer. Essa é a fé escatológica que sustenta, desafia e transforma. Ela não busca o sensacionalismo, mas a santidade. Ela não exige certezas, mas fidelidade. Ela não promete facilidades, mas plenitude. É por ela que vale a pena viver, lutar, esperar e morrer, porque ela é, em si mesma, a antecipação do fim glorioso.